Senhor presidente, eu retorno para a tribuna para falar um pouco agora da SC-407 e trazer uma preocupação que eu constatei no domingo agora, ao passar naquela ponte ao lado do antigo Paço do Gado. E chama atenção, primeiro, que eu achei extremamente positivo quando deixaram de fazer apenas o capeamento das duas pistas e duplicar a pista da SC-407, que pode ser uma alternativa, inclusive, futura, para que nós tenhamos deslocamento do trânsito por dentro de Forquilhinha, podendo o pessoal de Forquilha, de Hipotecas, ter uma nova alternativa, em que pese que eu acho que a instalação do shopping aqui na Fazenda do Max, sem nenhuma contrapartida, vereadora Mary, para o município, com engarrafamento de trânsito que nós vamos verificar sábado, domingo, sexta, porque apenas a passagem na Fazenda do Max, das pessoas que vêm de São Pedro, das pessoas que vêm da Colônia Santana, das pessoas que vêm de Picadas, já de manhã e à noite já é difícil passar. Imagina com o novo shopping. Ou seja, é necessário que todas as obras que causam impacto no município, né, de vizinhança, eles venham para o município, mas também com contrapartida para o município. Né? E nós teremos um grande problema no futuro, ou seja, a duplicação da SC-407, que seria um caminho bem utilizado para o município, ele vai ter um problema de engarrafamento, se não tivermos um outro elevado, né? E que eu acho que o shopping, esse novo shopping, tem que fazer a sua contribuição. Essa aqui é a situação da ponte, vereadores, que é uma responsabilidade do governo do Estado sobre o rio Forquilhas. Então, as duas cabeceiras estão completamente impossíveis de serem vistas. Apagou a foice. Foi-se a bateria. Mas, voltou? Vem lá novamente. Esta aqui é uma vista em direção à BR-101. Antes, um pouquinho, nós temos 4 pistas. Precisa limpeza, precisa sinalização noturna, precisa sinalização de pistas. E no domingo, por exemplo, 3 horas da tarde para atravessar de um lado ao outro da ponte foi terrível, foi difícil. Né? Toda obra que traz melhoria sempre tem as suas dificuldades, seus gargalos. Esse gargalo aqui que nós temos em cima da ponte, se não houver a sinalização, se não houver uma forma de contenção, vai ter carro que vai parar dentro da água cedo, pela dificuldade. Choveu, escureceu, nós sabemos que lá fica um breu, a SC-407. Por isso, o meu pedido para que o secretário regional possa intervir para fazer a limpeza das margens e também fazer a marcação de pista e fazer a marcação de iluminação noturna pelas dificuldades que tem. Olha, essa aqui, 100 metros, nós temos 4 pistas. 100 metros. Então, chegam os carros em 2 pistas, afunila para uma, em cima de uma ponte, e a hora que 2 encostarem ou tentarem fazer um pega, não vai ter uma outra solução, a não ser morte. Pior que ainda se for pessoas que vêm ao contrário, que nada tem a ver. Eu queria, rapidamente, senhor presidente, eu já citei várias vezes o secretário Remor, em relação a algumas críticas que ele fez através de um jornal, talvez não tenha toda aquela ênfase, mas eu quero registrar uma carta que eu entreguei ao senhor Remor no dia 10 de fevereiro de 2009. Nessa carta, o vereador Batista encaminhou ofício ao secretário municipal de obras a fim de que ele tome providências emergenciais em relação ao rio Araújo, principalmente no trecho entre a BR-282 e a Foz do Rio. Na opinião das pessoas que moram nas imediações da rua Josué Bernardi, são iminentes devido ao assoreamento do rio, porque, por outro lado, o mau cheiro é uma constante e incomoda sobremaneira quem vive ali perto, mas também afeta aos que transitam a pé. Acompanhado de fotos ilustrativas que dão uma noção clara do estado de carência das margens do rio Araújo, o ofício de fevereiro de 2009 pede a limpeza e dragagem em vários pontos. O documento denuncia ainda o despejo certamente irregular de óleo no rio, o que forma a crosta poluidora que afeta além da água e a vegetação das pedras ribeirinhas.
E não foram esta apenas uma visita que nós fizemos ao secretário Remor, que na época apresentou um projeto, uma maquete, que iria tapar e cobrir o rio, fazendo uma grande galeria de passagem. Eu não sei como é que, se uma ponte custa 1.800.000, imagina fazer uma galeria numa extensão de 30 metros sobre o rio Araújo. Maquete cabe tudo. Ao projetar, né, mas o custo, tem que saber quanto é que custa. Importante sim, seria. Né? Mas a gente não vive de maquete. Nós não podemos viver a maquete como vivemos do dique de Forquilhinha. É a maquete da Avenida Beira-Mar do Rio Forquilhas. É a maquete da Beira-Mar de Barreiros. É a maquete do mercado público. É a maquete da rodoviária e vai por aí afora. Né? Eu queria agora ler um documento que chegou no meu e-mail, encaminhado pelo Observatório Social de São José, que diz o seguinte: segue anexo documento protocolado por esta entidade. O Observatório Social é formado de pessoas, uma entidade sem fins lucrativos, formada de pessoas voluntárias, de observadores, que acompanham as licitações em São José, em Palhoça e em Biguaçu, tentando divulgar essas licitações para que o maior número de pessoas, de empresas concorram e assim a competitividade possa vir redução de custo. Então, diz no seu documento, um documento protocolado pela entidade junto ao Tribunal de Contas do Estado, que eu faço menção de ler. Diz assim o Observatório Social de São José: Esmo senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, conselheiro, relator do Tribunal de Contas do Estado. O Observatório Social de São José protocolou nesta Corte de Contas, conforme processo, denúncia relatando supostas irregularidades no edital de concorrência, cujo objeto é a concessão onerosa do serviço de implantação da Zona Azul em São José. Da mesma forma, a empresa Megapark também protocolou representação junto ao Tribunal de Contas. A despeito das representações ocorrerem paralelamente, sem que os proponentes tivessem conhecimento das ações, ambas complementam-se, levando, entre outras irregularidades, aspecto que restringe sobremaneira a participação de empresa no processo licitatório. No dia 17 de maio de 2012, as empresas que retiraram o edital, como é o caso do Observatório Social, receberam um comunicado da Prefeitura indicando que havia sido suspenso temporariamente o edital de concessão dos serviços de Zona Azul. Na sexta-feira agora, dia 6 de julho, voluntários desta entidade tomaram conhecimento, por meio de publicação no site da Prefeitura Municipal de São José, do agendamento de nova data de recebimento e abertura de documentos propostos das empresas, marcada para hoje, portanto, segunda-feira, às 14 horas. Em contato com a empresa Marketing, uma vez que este Observatório Social não recebeu qualquer informação, também desconhece aquela empresa e as demais empresas também não foram informadas. E tomaram conhecimento que o comunicado fixado na data foi emitido apenas na última quinta-feira, dia 5 de julho, dificultando ainda mais as empresas. Os voluntários da Observatório Social de São José também não identificaram a publicação de aviso no Diário Oficial da reabertura do processo licitatório para concessão da Zona Azul em São José. Em função do exposto, diz a entidade, corroborado com as informações ora apresentadas, reiteramos ao eminente conselheiro do Tribunal de Contas que se digne a determinar cautelarmente, com fundamento no artigo 3º, parágrafo 2º da Instrução Normativa do TCE, a sustação dos procedimentos licitatório encomendo, cuja abertura está prevista no dia de hoje, 9 de julho. Chama atenção pela vinculação do secretário da administração, que é secretário, que é filho do presidente do Tribunal de Contas do Estado, e que há necessidade de que o Tribunal de Contas haja. E digo mais, o cidadão secretário, não há sobre ele qualquer pese, qualquer coisa, mas atrapalha mais do que ajuda nesse processo, porque está vinculado indiretamente à família daquele que coordena, daquele que vota e daquele que vai decidir em plenário se pode ou não pode ser sustentado esse processo licitatório. E mais, por último, a nossa lei orgânica é bem clara. Qualquer concessão de serviço público, de lixo, de Zona Azul, precisa de lei específica. E, senhores, se vai se implantar a Zona Azul em São José, quais serão as ruas? Quais serão os bairros? Em véspera de eleição, sem audiência pública, é no mínimo perigoso tentar legislar ou administrar para o futuro prefeito. Portanto, eu peço ao prefeito municipal que suspenda esse processo licitatório. Se tem tanta certeza que vai ganhar a eleição, suspenda, porque a sociedade não sabe quanto que vai pagar de Zona Azul. Quais são os locais? São nas ruas de Campinas? São nas ruas residenciais de Campinas? São nas faixas de recuo dos prédios comerciais em Campinas? É em Barreiros?
É na Bela Vista, a população tem que discutir, tem que saber, porque é um projeto de concessão para 10, 15 anos, portanto, legislando sobre governos, segundo, terceiro e quarto que virá. Portanto, meu pedido para que o prefeito, o secretário de administração, suspenda esse processo, inclusive porque o Tribunal de Contas precisa se manifestar, e eu acho que aí situações de conflitos de interesse. Na tribuna, pelo tempo regimental, vereador